E aí, pessoas, como vocês estão? Tudo tranquileba? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. E aproveitando que hoje tá um calor pra cacilda, coloquei aqui o nosso amiguinho aqui na praia, na praia deserta. Nossa, cara, aqui que tá fazendo 34 graus hoje, segundo aqui os negocinhos do Google aqui, onde mostra a temperatura. Mas aqui onde eu tô, no meu quarto, parece que tá fazendo uns 40. Você é louco. Se tá calor aí na cidade de vocês, comenta aí como é que tá, cara. Meu Deus. Ai, ai. Bom, chegamos aqui em um estado interessante, né, do nosso personagem. Vocês podem ver que eu já desenhei ele bonitinho. Já tem aqui toda a parte de sombra, né, e os detalhes que eu precisava fazer aqui no personagem. Tá bem legalzinho. Coloquei, inclusive, coisas de física, né, então tem a asa dele aqui. Apliquei aqui exageradamente mesmo, só para mostrar para vocês, né, que dá para aplicar física no boneco. E eu também coloquei esse grab aqui na asa aqui, também só para mostrar para vocês que dá para fazer, né, só de graça mesmo. Praticamente eu não vou usar isso daqui para nada. Então, como eu disse aí em um vídeo passado aí para vocês, dá para colocar o grab em qualquer parte do corpo, né, não precisa ser só exatamente nas mãozinhas. Inclusive aqui deu uma doideira que eu peguei os dois grabs de uma vez. Ah, coisas malucas estão acontecendo. Se vocês derem uma reparada também, na hora que eu coloco o braço dele em certa posição aqui, ó, ele já dobra o cotovelo. Isso porque eu adicionei a ele comportamento, né? Tem vários comportamentos aqui do lado direito, ó. Se vocês verem, ó, tem um comportamento de dragger, que é esse comportamento que faz eu puxar aqui a asa, tá vendo? Mas vocês podem ver, por exemplo, que ele tem um comportamento padrão. Quando eu puxo a mão para cá e solto o mouse, a mão fica ali, certo? Esse é o comportamento padrão do dragger. Ele tá aqui, ó, after move, holding place. E eu poderia mudar ele aqui, mas aí todas as coisas que eu colocasse dragger, o que é o dragger, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tanto na mão direita dele aqui, quanto na mão esquerda, eu coloquei aqui essa etiqueta de draggable aqui. Isso quer dizer que eu posso, a partir desse ponto aqui, clicar e arrastar que ele vai fazer uma movimentação, certo? Só que na asa eu também coloquei um draggable, certo? Que é este ponto aqui. Mas como eu queria este comportamento aqui, ó, eu tô segurando o mouse e quando eu soltar o mouse ele vai voltar para o mesmo lugar, eu tive que vir aqui, ó, e adicionar um novo comportamento nessa camada. Então quando você adiciona um novo comportamento, ele aparece aqui do lado, ó. Tanto que aqui tem dois comportamentos, porque o comportamento de física da asa também é diferente do comportamento padrão, que eu adicionei o comportamento de dragger e fiz as configurações aqui do jeito que eu achava mais viáveis, né? Então aqui tá, ó, Return to Rest, tá vendo? Vocês podem ver que tá com um xizinho aqui, ó. Quer dizer que esses parâmetros aqui, eles estão modificados, não são parâmetros padrão. Cara, isso é uma coisa poderosíssima nessa ferramenta, de você poder estar mudando os comportamentos, né, do boneco. Vocês podem ver que eu adicionei outras coisas também, ó. Quando o personagem fala, o queixinho dele vai mexendo, né, de acordo com a fala. E não só isso, eu não sei se vocês vão perceber aí, deixa eu aumentar a escala dele aqui. Eu coloquei também um comportamento de física aqui na barba dele. Então eu tenho aqui esse ponto fixo e tenho essas tags aqui com dangle. E o dangle é justamente para isso, para poder dizer para o programa quais partes são moles, maleáveis, né? Vamos colocar assim. Basicamente você diz para o programa que isso daqui são partes que vão ser puxadas pela gravidade e são acessadas pela física, né? E aí essa barba aqui, ela tá dividida em duas camadas, certo? Na verdade é um grupo e uma camada. E aqui eu coloquei, ó, este ponto que é o queixo. Tanto que quando clica nesse ponto aqui, ó, aqui do lado direito, você pode ver que tem o queixo aqui. Então é um comportamento bem legal aí, se vocês quiserem que o queixo do seu personagem mexa junto enquanto ele vai falando. E lógico, eu coloquei esses pontos fixos aqui porque a barba ficava subindo e descendo. Então vocês podem ver que a gente consegue colocar um monte de comportamento no boneco, né? E como eu tava dizendo pra vocês... Deixa eu diminuir aqui o bonequinho. Deixar ele aqui na praia bonitinho. E como eu tava dizendo, tem esse comportamento aqui do braço, ó. Ele não dobra para trás, né? Esse daqui também não, ó. Ele respeita aqui, no caso, o cotovelo, né? Por que ele tá respeitando dessa forma? Nota que aqui, ó, ele tá falando pra mim que eu tenho 10 comportamentos no bonequinho, tá vendo? Então aqui do lado direito estão todos os meus comportamentos. E tem esse comportamento aqui de Limb IQ, comportamentozinho de Kinematics. O que significa que quando eu puxar esse ponto aqui e mover para algum lugar,
os outros pontos que dependem dele, digamos assim, ou os outros pontos do qual ele depende, vão se movimentar de acordo com uma ordem pré-distribuída, digamos assim, uma kinemática, né? Eu não sei a tradução para kinematic em português, mas enfim, eles vão se comportar como braços e pernas deveriam ser, certo? Vocês podem ver também que ele tá sem capacete, né? Eu coloquei o capacete no trigger só para fazer uma graça aqui, para mostrar para vocês que dá mesmo para tirar e colocar o capacete dele, ó. E aqui quando eu aperto a tecla 1, eu posso colocar e tirar o capacete. Eu particularmente não vou usar isso, porque como é que funciona a regra do programa? As coisas que você utiliza como trigger, elas por padrão, elas estão primeiro desativadas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, refresh, né, para ele resetar a cena, olha só, ele já vem sem o capacete. Infelizmente, essa foi uma limitação que eu achei no programa. Pelo menos eu não encontrei uma forma de resolver isso, tá, gente? Não sei se não existe. Mas foi uma limitação que eu achei meio boba, assim. Eu acho que deveria ter como você escolher o que você quer visível por padrão e o que você não quer. Eu vi alguns tutoriais na internet tentando contornar esse problema e geralmente é uma coisa tipo uma gambiarrazinha, sabe? Você deixa uma camada vazia e aí essa camada vazia é o default, sabe? Coisa assim. Então, só deixei aqui para mostrar para vocês que dá para fazer. E eu coloquei aqui também alguns padrões de controle de triggers aqui, ó. Então vocês podem ver que, por exemplo, aqui para a mão direita dele, eu tenho duas mãos diferentes, ó. Eu tenho uma mão para dizer olá. Olá, pessoas! Para dar um tchauzinho, sei lá, alguma coisa assim, uma mão aberta, né? E para a esquerda eu também fiz um aqui. Poderia ter feito outros mais, tá? Que é essa mão aberta aqui, porque geralmente quando a gente fala, a gente gesticula com a mão assim, né? Gesticule com a mão! Então a gente gesticula com a mão assim, eu tenho muito essa mania de falar com as mãos, né? Então eu coloquei aqui, eu coloquei esse olho aqui pra dizer que ele tá alegrinho, olha lá. E aqui vem um disclaimer. É bem provável que eu não vou utilizar tanto esse programa aqui, porque como eu já disse pra vocês, eu utilizo esse software porque eu tenho uma chave da Adobe, né? Eu pago uma mensalidade onde tem vários programas juntos. Só que hoje eu tô pagando um valor e em algum momento ele vai dobrar esse valor. E eu acho que eu nem vou conseguir esperar finalizar todas as parcelas para eu poder usufruir do plano completo, para vocês terem uma noção. Porque não dá para pagar, realmente é um valor alto para mim. Então não vai dar para eu utilizar mais esse programa durante tanto tempo, né? Dá para eu utilizar a versão Starter. A versão Starter é free, para quem não sabe, né? E você pode estar utilizando tanto bonecos que você cria, quanto os que já estão disponibilizados lá por eles. Então, por exemplo, eu acho que eu já terminei esse personagem aqui, certo? E aí eu posso exportar ele para transformar o boneco em um ponto Puppeteer, para que ele seja lido pela versão Starter. Só que a gente tem que tomar vários cuidados na hora de exportar. Por exemplo, eu vou exportar ele da forma que está aqui, certo? Então, cliquei com o botão direito, Export Puppet. Então eu vou exportar ele aqui como Chibi Dragon Puppeteer versão 1, beleza? Agora eu vou usar a versão Starter, que é a versão gratuita. Então na versão Starter você pode estar utilizando todos esses bonecos aqui, certo? E também vai ter outros bonequinhos aqui clicando no See More. E você também pode usar outros personagens que foram feitos dentro do programa e exportados dessa forma, né? Então deixa eu importar aqui o Puppet. Então tá aqui, ó, a versão 1, né, que eu exportei lá. E essa daqui é a interface do programa. Só que aí que vai a primeira questão. Eu achei ela bastante limitada no sentido de ferramenta de utilização mesmo. Não só levando em consideração as diferenças dela para a versão Pro. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que o olho do personagem, ele tá obrigatoriamente seguindo o meu olho, né? Pelo menos eu não encontrei aquela opção para poder estar controlando isso. Ou seja, a gente perde algumas das possibilidades de configuração, mas a gente ainda tem a possibilidade de gravar face e voz e ainda de importar a voz, certo? Pelo menos a gente consegue mover ele para um lado e para o outro. Mas, além de não nos dar essa opção de controle, o personagem também não pode ser mudado de tamanho. Então, se eu quero um personagem grandão assim na tela, só com essa parte aqui, por exemplo, eu tenho que exportar uma outra versão. Eu estou tentando arrastar a mão dele aqui, na verdade, ó, e não estão funcionando. Então, quer dizer, mesmo que você crie o personagem lá todo bonitinho com todos os triggers e tudo mais, nesse momento aqui, esses triggers não vão funcionar. Então, deixa eu fazer aqui uma amostra para vocês. E aí, pessoas, estou eu aqui gravando com o novo Q-Dragon. É isso. Fiz ele aí no Adobe Character Animator
E agora eu estou utilizando a versão Starter do programa para poder estar mostrando aí o exemplo para vocês. E é isso. Agora sim, vocês podem ver que aqui do lado direito tem os triggers, certo? Então eu posso pegar esse trigger e puxar ele daqui para cá. E aí eu teria que arrastar ele aqui na linha do tempo para poder mostrar o que o Dragon com capacete, certo? Então, vamos supor que em certo momento da fala eu quero que o olhinho dele faça isso aqui. E eu não estou conseguindo fazer aqui, pelo menos na demonstração para vocês, o que eu fiz com o capacete, que é puxar a área do... Se eu puxar isso aqui, eu vou puxar a área do capacete, essa. Então eu teria que ficar puxando aqui vários desses olhinhos, o que para mim é uma forma de utilização horrível, não é uma boa experiência de usuário. E mesmo aqui, eu não consigo puxar o que é draggable, tá vendo? Ou seja, ou eu tô sendo muito burro e não tô conseguindo controlar direito a ferramenta, e ela deve ter comandos escondidos, o que eu acho difícil, ou a ferramenta Starter, ela faz pouco do que se propõe, na minha opinião. A outra questão também é que não dá para usar a ferramenta Starter para stream, o que para mim tira aí 50% da vantagem de você ter uma ferramenta como essa. Ou seja, provavelmente se você quiser utilizar essa ferramenta aqui para stream, acho que o que você pode fazer é tentar ir lá no OBS e capturar essa janela e redimensionar o tamanho para pegar só essa tela aqui, se for o caso. E aí aqui no fundo você coloca um fundo verde e lá dentro do OBS você faz color pick para essa cor aqui, para aí você ter uma janela transparente, né? Fazer esse tipo de coisa. O que é meio triste, né, para falar a verdade, porque acho que o grande barato dessa ferramenta seria se já na versão Starter você pudesse utilizar isso daqui para fazer stream de uma forma um pouco mais tranquila. Então nós temos essas condições aí para poder estar usando essa ferramenta. Mas ainda assim dá para gravar as falas que vocês quiserem aqui com o personagem, basicamente desta forma aqui, e exportar o que for gravado aqui como MP4. Então vocês podem estar fazendo aí uma gravação, por exemplo, com fundo verde, exportando e utilizando isso nos vídeos de vocês. Pensando nisso, acho que para mim o ideal seria que eu tivesse um personagem que ele fosse da metade para cima. Eu praticamente não vou utilizar esse personagem aqui de corpo inteiro, já que é para ele ser um avatar, certo? E aí o que eu fiz? Eu desenhei uma outra versão do personagem, onde eu vou usar ele fixo, certo? Onde eu pretendo usar ele dessa parte aqui para cima. Eu já fiz a parte do rig, já fiz as animações, tudo certinho. Já tem aqui algumas expressões faciais. Ficou bem legal. E eu gravei esse processo. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz todas essas coisinhas aqui no Adobe Character Animator, beleza? Eu não vou mostrar a parte do Photoshop, porque basicamente foi só eu desenhando novas camadas. Talvez eu ainda mostre o arquivo para vocês verem, né, como é que tá organizado e tudo mais, mas eu não vou me ater muito a isso. Eu vou mostrar mais sobre a parte de como que as coisas foram feitas aqui no Character Animator, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando da saga aí e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!